Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus amores, bom dia para vocês, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo com o nosso PET 4. Então, nós estamos na semana 1 do nosso PET 4, tá? Vamos fazer aquele mesmo esquema. Vou explicar para vocês a matéria e depois nós vamos entrar fazendo as atividades. Combinado? Então, me acompanhe aí, por favor, para a gente juntos vencer todas as nossas dificuldades, se Deus quiser. Então, hoje nós vamos falar, gente, nós vamos introduzir os conceitos de tabela periódica. Vocês sabem que os elementos, eles foram agrupados lá na tabela periódica, nós chegamos a falar isso, em ordem crescente dos seus números atômicos, ok? Então, se você pegar aí a sua tabela periódica, você vai ver que eles estão em ordem crescente dos números atômicos. Foi a organização de forma que o Mendeleev observou que quando ele colocava os elementos em ordem crescente dos números atômicos, aqueles que ficavam na mesma coluna, na mesma fileira vertical, eles tinham características parecidas. Então, ele chamou essas colunas verticais de famílias. Então, por mais que você não goste dos seus familiares, vocês têm algumas coisas em comum, que sejam lá no DNA de vocês, certo? Então, elementos que são da mesma família, eles também têm coisas em comum, têm características em comum. Então, da forma como nós falamos no último modelo atômico, vocês vão se lembrar, eles determinaram que existiam 7 níveis ou camadas de energia, que eram K, L, M, N, O, P e Q. Certo? E eles perceberam também que cada nível de energia tinha um número máximo de elétrons que cabia nele. Então, o K era 2, o L 8, o M 18, o N 32, o O 32, o P 18 e o Q 8. Presta atenção, esse número máximo de elétrons que cabe, quer dizer, pode ter menos elétrons? Pode, não pode ter mais. Esse é o número máximo que cabe em cada camada, desde que essa camada não seja a última. Porque nós sabemos que se o átomo tiver a última camada, o máximo de elétrons que vai ter nela são 8. Para obedecer à regra do octeto, lembra?
que quem tem 8 elétrons na última camada está estabilizado. Então, do mesmo jeito que a gente, se eu virar para vocês e falar assim, gente, para que vocês estudam? Ah, a gente estuda para ter uma vida melhor. Para que você quer uma vida melhor? Ah, para mim ganhar dinheiro. E para que você quer dinheiro? Ah, para mim, quando eu ficar velho, eu ficar estável. Então, o átomo, a estabilidade dele está relacionada com esse ter 8 elétrons na última camada. Se ele conseguir esses 8 elétrons na última camada dele, ele fica estável. Então, o sonho da vida dele é ter 8 elétrons na última camada. Isso se chama, gente, regra do octeto, tá? Depois que o Bohr determinou, então, essas camadas, o número máximo de elétrons em cada camada, os estudos continuaram. E aí, então, descobriu-se que, além dos níveis, existiam os subníveis de energia. Então, é como se fosse assim, ó. Vamos imaginar que você está trocando mensagens com uma pessoa que você não conhece, certo? Aí, essa pessoa vira para você e fala assim, ô fulano, eu queria tanto te conhecer, de onde você é? Aí você fala assim, sou do Brasil. Ele vai falar, poxa vida, mas o Brasil é muito grande. Eu precisava te conhecer e eu não vou te encontrar no Brasil inteiro. Seja mais específico. Aí joga lá um caô você, mais meia hora. Aí você fala assim, tá, eu sou de Minas Gerais. Opa, tá melhorando. Ele vai falar assim, Minas Gerais tá melhorando. Você é mineiro e tudo, mas Minas Gerais ainda é muito grande. Eu preciso que você seja mais específica. Aí joga mais um caô lá, mais um tempinho. Aí você fala assim, eu sou de Muriaé. Ele vai falar, opa! Muriaé ficou mais fácil de eu te achar, hein? Mas Muriaé ainda tem mais de 100 mil habitantes, ainda tá difícil. Seja mais específico, tal, e conversa vai, conversa vem, até que você fala assim, eu sou de Bom Jesus da Cachoeira. Eu falo assim, nossa, agora eu te acho. Vou chegar aí em Bom Jesus e vou te achar. Então, o que eles fizeram é isso. Então, quando ele fala, nível é grande. Aí, seja mais específico, subnível menor. Menor ainda que o subnível é o orbital. Então, nível, subnível, orbital. Então, o lugar do espaço onde é mais provável de você encontrar um elétron com mais facilidade é aonde? No orbital, que é o menorzinho de todos, ok? Então, gente, olha só. O que o Pauling falou? Ele falou que existiam 4 subníveis de energia. O S, o P, o D e o F. E esses subníveis, eles eram divididos lá em orbitais, que eram os menores. Então, o subnível S, por exemplo, ele tinha um orbital, que é uma caixinha. O subnível P tinha 3 orbitais. O subnível D tinha 5 orbitais, é o que ele descobriu. E o subnível F tinha 7 orbitais. Ok? Sempre número ímpar. Olha, 1, 3, 5 e 7. E ele descobriu que dentro de cada orbital existiam 2 elétrons no máximo. Então, ele representou meia setinha para cima, meia setinha para baixo. Então, o máximo de elétrons que cabiam no subnível S eram 2, porque ele só tinha um orbital. No subnível P, olha só, primeiro você coloca todas as meias setinhas para cima e depois você volta colocando as meias setinhas para baixo. O máximo de elétrons que cabia no P eram 6. Pode ter menos, gente? Pode, não pode ter mais. No D, cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no máximo. E no F, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elétrons no máximo. Certo? Então, se eu virar para você e falar o seguinte, olha, vamos pegar, por exemplo, o elemento oxigênio. O número atômico dele é 8. Eu vou te falar, ó, faça para mim a distribuição desses elétrons nos níveis. Então, níveis são esses aqui. Então, o que você vai fazer? Ó, camada K tem 2 elétrons. Camada L, ele não tem ao todo 8. Então, se ele tem 2 na primeira, ele vai ter 6 na segunda. 8. Acabou. Ah, Patrícia, mas a L você falou que são 8. Eu falei que o máximo que cabe nela são 8. Mas ele só tem quantos? 6. E se ele virar para você e falar assim, agora eu quero a distribuição desses elétrons nos subníveis. Como que é isso? Olha só. Se na camada K cabem 2 elétrons, basta um subnível S para preencher ela. Então, quando você vai fazer a distribuição nos subníveis, você faz assim, ó. Primeira camada, subnível S, com 2 elétrons. Preencheu ele, olha. No segundo nível, cabe 8. Então, quer dizer que para preencher ele, eu preciso de um S e de um P. Como que eu vou representar isso? Ó, segunda camada, subnível S com 2, segunda camada, subnível P com 6. Ó, 2 com 6, 8. Encheu. Na terceira, cabe 18. Então, eu vou precisar de um S, de um P e de um D. Então, ó, terceira camada, subnível S com 2, terceira camada, subnível P com 6, terceira camada, subnível D com 10. Na quarta e na quinta, cabem 32. Eu vou precisar dos 4. Então, eu vou colocar, ó, quarta camada, subnível S com 2, subnível P com 6, subnível D com 10 e subnível F com 14. A mesma coisa, mas com 5 na frente agora, para a quinta camada, porque nela também cabe 32, tá vendo? Todos lotados. 5F14. Na sexta camada, cabe 18. Então, eu vou colocar o S com 2, o P com 6 e o D com 10. Deu 18. Parei. E na camada Q cabe 8. Então, é o S com 2 e o P com 6. Aqui, gente, você tem a distribuição eletrônica nos subníveis de energia. E o que o Linus Pauling descobriu? Ele descobriu que a energia, ela não crescia assim, ó, da primeira camada para a última, não. Ela crescia sempre seguindo a diagonal. Então, na hora de você distribuir os elétrons, você também vai distribuir seguindo o sentido de crescimento da energia. Sempre seguindo essa diagonal. Ó, terminou uma diagonal, começa a outra lá pelo rabinho. Terminou uma diagonal, começa a outra lá pelo rabinho. Sempre assim, ó, terminou uma, começa pelo rabinho. E a última, o último subnível que você colocar no seu diagrama vai ser aquele que tem maior energia, porque a energia ela vem crescendo também na diagonal. Então, vamos fazer um exemplo para vocês poderem entender melhor. Ó, vou pegar o mesmo O com 8 elétrons e vou distribuir os elétrons aqui, ó. Então, eu vou começar lá no 1s2. 1s2. Depois, quem vem, ó? 2s2.
Depois do 2s2, ó, acabou essa, vem o 2p6. Então, na mesma linha, ó, 2p. Só que eu só tenho 8 elétrons para distribuir. Eu já coloquei 2 mais 2, 4. Para 8, tá faltando 4, não é? Então, eu vou colocar 4 aqui, ó. E acabou. Esse último que eu coloquei, eu dou um tracinho embaixo dele, porque ele indica para mim o meu subnível mais energético. Porque eu não estou distribuindo seguindo a diagonal, e a diagonal não me mostra o crescimento da energia. Então, o último que eu coloco no diagrama é o subnível que tem mais energia. Parece meio confuso, gente, mas não é. Na hora de distribuir, vocês vão ver que é simples. Então, ó, vamos ver o que aparece de atividade para a gente hoje, para a gente ver o que está acontecendo. Olha só, vamos juntos aqui. Utilizando o diagrama de Pauling, ó, do Linus Pauling que eu falei. Considerando o elemento químico tungstênio, que o símbolo dele é o W. Ele te falou que o número atômico dele é 74. Então, ó, vamos fazer aqui no cantinho o diagrama do Pauling, que é o que a gente fez lá no quadro agora. Então, o diagrama que você tem que saber na sua cabecinha é esse aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Tá vendo que eu estou fazendo ele na diagonal? Ó, acabou uma diagonal, eu vou começar outra. 4d10, 5p6, 6s2. Acabou minha diagonal. Minha diagonal sempre acaba no S, ó. Eu vou voltar. 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. 5f14, 6d10, 7p6. Acabou. Aí, eu vou marcar a diagonal, para eu não errar, ó. Essa. Na hora de você distribuir, para você não errar a diagonal. Faça isso. Ó. Acabou uma, começa a outra pelo rabinho. Então, vamos ver. A letra A, o que ele pede? Qual a distribuição eletrônica do átomo de tungstênio por camadas ou níveis de energia? E na letra B, ele pede por subníveis. Eu aconselho vocês a fazer primeiro por subníveis. Quer ver? Eu tenho que distribuir, ó, 74 elétrons. Então, a gente vai contando, ó. Vamos distribuir. 1s2. Essa aqui, na verdade, não vai ser a letra A. Essa aqui, a gente vai fazer primeiro a letra B. Vou explicar para vocês por que depois, ó. 2s2 são 74, então vai dar bastante, ó. 3s2, 3p6, ó. 3s2. 3... Quem vem depois do 3p6, ó? 4s2. Acabei essa diagonal, vou começar a outra. Lá na linha do 3, ó. 3d10, descendo. Quem vem depois? 4p6, descendo. 5s2. Acabou essa, vou começar a outra. 4d10, na linha do 4. 4d10, depois. 5p6. 6s2, certo? Acabei ela. Agora eu vou lá no 4f14, ó. 4f14. Vamos contar agora, para a gente ver quanto que já tem, ó. 2, 4, com 6, 10. 12, 18. Com 2, 20. 30, 36, 38. 48.
54, 56, com 14, 70. Então, eu preciso distribuir 74. Depois do 4F14, quem que vem? Olha, o 5D. E eu só tenho mais 4 para colocar. Então, 5D4. Parei nele. Então, a letra B está pronta. Na letra A, ele te pede a distribuição nos níveis. Aí você vai olhar aqui e vai falar quantos elétrons tem em cada nível. Olha, no primeiro, que é o K, tem quantos elétrons? 2. No segundo, tem 2 mais 6, então no segundo tem 8. No terceiro, que é o M, vai ter 2 com 6, 8, com 10, 18. No subnível N, eu vou ter todos, então eu vou ter 32. No O, eu vou ter 2 com 6, 8, 8 com 4, 12. E no P, eu vou ter 2. Não é mais fácil você fazer primeiro o subnível e depois achar o nível? Tá? Na letra C, ele te pede quais os elétrons mais externos. Externos quer dizer da última camada. A sua última camada, não é o 6 aqui, ó. Quantos elétrons eu tenho na sexta camada? 2. Quais os elétrons mais externos? O 6s2. Esses 2 elétrons aqui são os mais externos, tá? E na letra D, ele te pede quais os elétrons de maior energia. Maior energia é o último que você coloca no diagrama. Lembra que eu falei? Dá um tracinho embaixo deles. Eles são o mais energético. Então, o subnível mais energético vai ser o 5D4. O mais externo quer dizer que é a última camada que você tem. Ok, gente? Número 2. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Então, essa reportagem foi do Jornal do Brasil de 1996. Ele falou que o titânio tem número atômico 22. Ele está pedindo a configuração eletrônica dele. Como você está vendo aqui, ó, SP, então é nos subníveis. Então, você vai distribuir 22 elétrons, usando aqui, ó, o seu diagrama que está aqui nesse cantinho. Então, ó, nós vamos fazer 1s2, 2s2, 2p6, descendo, 3s2, 3p6, descendo, 4s2. Vamos contar, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Eu quero distribuir 22, então tá faltando 2. Depois do 4s2, olha só, acabou a diagonal aqui, eu vou começar lá na linha do 3D, ó. Então, eu volto lá na linha do 3D e vou colocar 3D2, que para dar 22. Então, a minha distribuição, ó, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Vou marcar a letra D. Fácil demais esse. A distribuição eletrônica do bário, ele falou que o número atômico dele é 56, na ordem crescente de energia. Então, agora você vai ter que fazer de novo, só que você vai distribuir 56, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2. Depois do 4s2, cuidado, ó, volta lá na linha do 3D, ó, 3d10. Então vai ficar, ó, 3d10, 4p6, 5s2. Acabou no 5s2. Quem vem agora? Ó, acabou a diagonal no 5s2. Eu vou voltar na linha do 4d10, ó. Então, ó, 4d10, 5p6. Vamos contar agora, ó. 2, 4, 10. 12, 18, 20. 30, 36, 38. 48. Com 6, 54. Eu preciso distribuir 56. Então, tá faltando 2. Depois do 5p6 vem o 6s2. Então, como é que fica? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Depois vem o 3d10? Não, ó. Depois do 3p6 vem o 4s2, ó. 4s2, depois vem 3d10, 4p6, 5s2, depois 4d10, 5p6, 6s2. Então, vai ser a letra B de bola. Ok? Ele pediu para você distribuir em ordem crescente de energia. Então, você tem que escolher a opção que está descendo junto com a diagonal. Tudo bem? Número 4. O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível. Qual é o número atômico dele? Então, nós vamos distribuir, ó. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. Ó, o terceiro nível tá aqui. Por enquanto, ele tem quantos elétrons nele? Olha, 8. 2 mais 6, 8. A gente tem que distribuir até ele ter quantos no terceiro nível? 14. Então, depois do 3p6, vem quem? Ó, o 4s2. Depois do 4s2, você volta no 3d. Então, se ele já tem 8 e ele precisa ter 14, está faltando quantos? 6. Então, ó, 2 com 6, 8 com 6, 14. Fechou. Ele quer saber o número atômico. Então, agora você conta. O número atômico vai ser a soma de tudo. Ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Então, nós vamos marcar a letra D. Ele é 26 e ele tem 14 elétrons no terceiro nível. Ok, gente? E o número 5, ó. O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico, com a constatação de Bernoulli e Miller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. Aí ele te deu a configuração do ítrio. O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio serão respectivamente. Então, vamos ver as camadas primeiro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 camadas. O ítrio tem, ao todo, 5 camadas. Então, nós estamos entre a letra B e a letra D. Agora, ele quer o último subnível que foi colocado, que é o 4D1. Olha só. Esse 4D1 está incompleto. Então, ele foi o último que você colocou. Quantos elétrons tem dentro dele? 1 elétron. Então, nós vamos marcar a letra B, quer dizer que ele tem 5 camadas e 1
elétron mais energético, que é o que está dentro do último subnível que foi colocado. Tá bem? Então, ó, a nossa matéria hoje é essa. Caso vocês não tenham entendido como se dá a distribuição no nível e no subnível, eu peço que vocês entrem em contato comigo. Nós fazemos uma nova aula, nós repetimos explicando de uma outra maneira, tá? Até que todos tenham entendido. Eu aguardo as atividades de vocês, façam com capricho e com carinho. Um beijo grande para todos. Fiquem com Deus, tá?